Amanhã, 7h30 da noite, o Vasco entra em campo em São Januário para enfrentar o Palmeiras, estreia do Renato Gaúcho no comando técnico do Vasco. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar qual é a provável escalação que ele deve colocar em campo. É óbvio que não tem como a gente saber especificamente, mas de acordo com o que ele foi treinando e tudo mais, essa é a provável escalação. Obviamente podem acontecer algumas mudanças, mas o Vasco deve ter principalmente uma mudança no seu sistema tático. E eu vou explicar para vocês no vídeo de hoje. Então deixa o like e se inscreve no nosso canal, hypa esse conteúdo porque vai ajudar demais. E só de você clicar em algum produto que estiver aparecendo no decorrer desse vídeo, você já vai estar ajudando o nosso canal. Não precisa nem comprar, cara. Só de você clicar, tu já vai estar ajudando a gente, beleza? Agora sim, vem comigo. E essa é a provável escalação do Vasco para o confronto de amanhã diante do Palmeiras em São Januário. O Vasco terá no seu gol com certeza o Léo Jardim. Na lateral direita o Vasco terá o Paulo Henrique jogando como titular, retomando essa vaga que antigamente vinha sendo do Puma. Inclusive o último jogo do Vasco contra o Fluminense, que foi na semifinal do Campeonato Carioca, quem jogou foi o Puma. Nem jogou mal aquele jogo não, mas o Paulo Henrique deve retomar essa vaga de titular pelas características que tem o Paulo Henrique. Se o Renato Gaúcho conseguir resgatar a confiança do Paulo Henrique e fazer ele jogar bem, quem ganha é o Vasco, obviamente. O Paulo Henrique é um bom lateral direito, só que tá com confiança lá embaixo, a parte técnica tá lá embaixo. Então ele vai tentar resgatar esse jogador e dará esse voto de confiança pro Paulo Henrique iniciar essa partida. Volto a repetir também pelas características do jogador. O Palmeiras é um time rápido, é um time forte, que tem jogadores que atacam muito bem a última linha, e o Puma já é um jogador mais lento, então o Paulo Henrique pode ajudar nisso. A dupla de zaga será formada por Saldívia e Robert Renan. O Cuesta está fora dos relacionados para esse jogo. Provavelmente, novamente, algum problema físico no Cuesta vai deixar de fora dos relacionados. E aí o Saldívia será o titular ao lado do Robert Renan. É uma dupla de zaga do Vasco que eu gosto, de jogadores que melhoraram bastante a sua imposição física. O Vasco foi a defesa menos vazada do Campeonato Carioca, então assim, não tá tudo errado no nosso sistema defensivo. Obviamente tem coisas para acertar, principalmente a transição defesa-ataque, mas eu vejo o Vasco com uma boa dupla de zaga, jogadores jovens, jogadores com personalidade, com qualidade para sair jogando. Robert Renan e Saldívia serão a dupla de zaga titular do Vasco nesse confronto. Na lateral esquerda, o Lucas Piton segue como titular. Existe muita expectativa para a entrada logo do Cuiabano no time, mas a gente tem que pensar que o Cuiabano está entrando aos poucos, então ele vai ter que conquistar o seu espaço. O Piton, de momento, será titular com o técnico Renato Gaúcho, o que não significa que ele será o titular para o restante da temporada toda. É sempre importante para o Vasco ter dois jogadores bons por posição, e aí se você recuperar o futebol do Piton e tiver um Cuiabano bem, quem ganha é o Vasco, né? Mas o Piton amanhã será titular. O Piton tem que ficar esperto porque ele vai ter um confronto contra o Alan do Palmeiras, que é um ponta muito rápido, muito forte. Então talvez eu até iria de Cuiabano, cara, pensando nas características defensivas. O Piton não é um bom marcador, o Piton já é um cara que deixa um pouco mais de espaço, tem dificuldade. Então ele vai ter que estar muito em cima do Alan, não deixar gerar para ficar em situação de 1 contra 1, onde o jogador do Palmeiras esteja de frente contra ele, senão pode causar problemas para a defesa do Vasco. E aí a grande mudança é que o Vasco virá com um tripé de volantes. A gente tá precisando saber como é que ele vai formar esse tripé. Eu acredito que pode ser dessa maneira, com o Hugo Moura sendo o primeiro volante. Existe uma chance ainda do Barros entrar nessa posição, mas a tendência de momento é que o Hugo Moura volte ao time titular do Vasco. E eu peço para o torcedor do Vasco que vai a São Januário, que não vai o Hugo Moura, obviamente. É um jogador que vai tentar ajudar o Vasco dentro de campo, vai dar o seu melhor e tomara que ele consiga fazer uma excelente atuação. Provavelmente teremos o Hugo Moura de novo no time titular do Vasco. E aí teremos Thiago Mendes e Tietê formando essa trinca de volante. E pode ter uma modificação um pouco, eu vou mostrar para vocês daqui para frente. Mas é a volta de Hugo Moura e Tietê é o time titular do Vasco, o Barros é sacado e o Renato Gaúcho tira mais um jogador de ataque para colocar mais um jogador de meio. O Palmeiras joga naturalmente com dois jogadores no meio, que são Andrés Pereira e o Marlon Freitas. E joga com a dupla de ataque, com Vitor Roque e com Flaco Lopes. Mas o Flaco Lopes baixa para ser mais um jogador de meio. E aí muitas vezes só o Vitor Roque fica lá na frente, porque o Flaco Lopes joga como esse meia, por mais que ele seja um centroavante de origem e possa ter essas mutações na partida. O que quer o técnico Renato Gaúcho? Ter superioridade numérica no meio. E pode acontecer dessa maneira aqui, porque provavelmente ele terá o Rojas jogando aberto mais pelo lado direito. Tem uma chance do Nuno Moreira jogar, mas a tendência é que o Rojas seja titular, até visando um time
time mais para contra-ataque, assim a gente pode falar, o Rojas é mais rápido do que o Nuno Moreira, é um jogador que prende melhor a bola e está no momento melhor também do que o Nuno Moreira. Então a tendência é que o Rojas inicie como titular e o Andrés Gomes inicie como titular na esquerda. Essa posição aqui do Andrés Gomes ninguém mexe, né? Ele é esse extremo esquerdo do Vasco e o Vasco pode ganhar o jogo com esses dois colombianos que são muito bons de bola. São jogadores que têm uma capacidade muito grande de improvisar jogadas, de obter vantagem qualitativa em cima do adversário. E aí, para jogar de centroavante, o David deve ser o escolhido, com uma chance do Brenner jogar, e terá o Spinelli já mais um pouco encostado no banco de reservas, o que não significa que será assim para o restante da temporada toda. E precisa estar num nível físico adequado para jogar, até para você não queimar o atleta. Mas a tendência é que o David seja o centroavante, o que dá pra gente entender. Um Vasco rápido e forte do meio para frente. Para mim, a questão que fica é como conectar esses jogadores de frente, com o Thiago Mendes, com o Hugo Moura e com o Tietê. Mas o Vasco tá forte e rápido na frente para explorar essas jogadas de maior velocidade. E quando o Vasco tiver essa posse de bola, eu acredito até que o Vasco pode ter o Rojas caindo mais para dentro, para você ter 4 jogadores nesse setor de meio de campo e realmente ter uma vantagem. E aí você adianta o Paulo Henrique pela direita, você pode adiantar também o Piton e baixar o Hugo Moura, assim, não baixar completamente, mas deixar ele mais no meio dos zagueiros. É algo que pode acontecer também no time do Vasco. Depende de como o Vasco já vai estar estabelecido no campo de ataque. Já tá com a bola no setor ofensivo realmente, o Hugo Moura já pode avançar um pouco mais e você buscar ter esses 4 jogadores no meio de campo. Se um dos zagueiros do Palmeiras não subir para acompanhar o Rojas, pode deixar ele livre no meio de campo. Então vai ter que ter esses encaixes de marcação diferentes no time do Palmeiras. Isso aqui é uma teoria que eu acho que pode acontecer, mas o que a gente sabe até o momento é que o Vasco deve ir nesse 4-3-3 com esse tripé de volante. Uma modificação, né? Você tira mais um jogador do setor de frente, assim. Eu sei que o Tietê pode até jogar como esse meia também. Não é o ideal, né? Mas o Vasco terá esse tripé de volante e a escalação deve ser realmente essa, com Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan, Piton, Hugo Moura, Tietê, Thiago Mendes, Andrés Gomes, Rojas e David no comando de ataque. Eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo, tendo em vista que o Vasco tem mais opções no seu elenco. Tem o Marino, o Vasco tem o Brenner, o Vasco tem o Spinelli, o Vasco tem o próprio Barros, por opção de meio de campo. Então o Vasco tem o Nuno Moreira, tem algumas opções também. Não é que o elenco do Vasco é esse elenco tão fraco que você não tem opções. Não, você tem opções. É claro que o Palmeiras tem um time muito mais robusto, mais forte. É um dos melhores, se não o melhor elenco do país. Mas é isso, cara. Eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada que publicar aqui. Amanhã tem aquele pós-jogo completaço pra vocês, trazendo nos mínimos detalhes como é que foi essa estreia do Renato Gaúcho. Se Deus quiser, se Jesus Cristo quiser, com vitória pro Vascão. E é isso. Fica nessa, abração do Francisco, nós. Fui.